Dia, meu povo, estamos aqui em mais uma consultoria ao vivo, onde eu vou entregar um plano prático de como, né, faturar, como é possível faturar mais de 10 mil reais trabalhando com digital, mesmo se você está do completo zero e ainda não tem produto ou serviço ainda definido. Tudo isso sem ir contra os valores cristãos. É isso mesmo, né? Então aqui você encontra um conhecimento verdadeiro, tanto para aqueles profissionais católicos que precisam vender o seu produto, o seu serviço, ou aqueles que estão do completo zero e irão aprender a começar a empreender no digital do zero. Áudio está um pouquinho baixo, mas vocês estão me vendo, me ouvindo? Tudo certo? Como será que resolve esse áudio? Deixa eu ver aqui. Ficaria melhor assim? Não melhorou? Piorou? Me conta aí para poder eu seguir. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Aluna que terá consultoria hoje já chegou. Show de bola. Massa, melhorou, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, meu povo, já falei aqui a missão dessa consultoria, né? Quer entregar um plano prático para chegar a mais de 10 mil reais por mês, mesmo estando do zero e não tendo produto ainda, né? Se você já tem algum produto ou serviço, vai usar tudo que eu ensino para poder vender muito mais o seu produto, o seu serviço. E se você está do completo zero, vai utilizar o marketing digital para começar a empreender do zero, prestando o serviço de marketing digital. Perfeito? Então vamos lá, vou chamar aqui a aluna aqui de hoje e bora começar. Chamando aqui Natália. Vamos lá. Não tá me dando a opção de chamar. Deixa eu ver se eu chamo por aqui. Chegou aí o convite, Natália? Convidar de novo. Não tá chegando aí o convite? Que eu tô fazendo o convite. Tá dizendo aqui para mim que Natália não tá conseguindo participar. Vê se você consegue mandar o convite para mim, Natália. Porque aqui eu mando o convite normal. É, não deu certo aqui. Vamos lá. Seguir ela aqui, vamos ver o que acontece. Não está aparecendo a, a tua possibilidade de tu ter outro Instagram, alguma coisa do tipo, que esse Instagram não está recebendo o convite.
aqui ao vivo. Convidar de novo. Nada, nada, nada. E assim, ao vivo, problemas técnicos, né? Acontece. Não tá dando certo não. Deixa eu ver aqui. Então, meu povo, seguinte, não tá dando certo agora, por aqui, não sei por quê. Então eu vou tentar resolver esse problema, certo? Testando de uma outra forma. E a gente avisa no grupo do WhatsApp, tá? Atualizando se vai ser aqui no Instagram mesmo, se vai ser no Meet, mas seguiremos tentando resolver. Nunca vi esse problema, né? O Instagram tá normal, tá aberto, pode ser alguma instabilidade, inclusive, do próprio Instagram. Que quando eu estava tentando entrar aqui, deu problema no meu áudio, né? Então, vamos ver. Opa! Então, Natália, você tem outro Instagram e deu certo, você entrou pelo outro Instagram, é isso? Olha aí, se ela tivesse outro Instagram, daria certo. Vamos ver se... Eu recebi teu convite aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, então pronto, vamos tentar por esse teu outro Instagram, então. Vamos lá. Esse deu certo, convite. Agora deu. Olha aí, então aquele Instagram que tava com algum bloqueio que a gente nem sabe qual é. É, Alguma configuração. Tudo bem? tudo jóia. Natália, né? Isso. E aí, Natália, você já viu alguma consultoria ao vivo? Já, eu tenho acompanhado as consultorias. Acompanhou as consultorias? Eu tenho a Perfeito. companhia do João, aquela que você falou do Lielton, a da Sandra. Eu tenho assistido bastante as consultorias para aprender, para aprimorar. É isso mesmo. As consultorias são realidade, né? São Sim, assim, exemplos extremamente reais que pode ser utilizado para qualquer nicho, né? Na maioria das vezes. Então, que ótimo. Então, você já sabe como é que funciona aqui a consultoria, né? É baseado em 3 perguntas, né? Primeiro, como é que você me conheceu? Depois, quem é você? Como é que você está buscando empreender no digital? E como você acredita que pode, certo? Que eu posso te ajudar aqui nessa consultoria. Perfeito? Então são essas 3 perguntas. Você já engata aí e vamos rezar aqui antes para a gente começar, tá bom? tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, muito obrigado por este dia, pelos teus desafios, que nos tornam mais resilientes, que nos dar a oportunidade de exercer as virtudes. Faz, Senhor, que possamos crescer nas virtudes para assim colher o fruto do nosso trabalho, possamos buscar ser profissionais mais eficientes e assim colher uma vida mais digna. Faz, Senhor, entendermos esta habilidade por meio do marketing digital, por meio das vendas, tudo isso sem ir contra os teus valores. E assim, sim, possamos entender que existe sim saída, existe sim soluções, existe sim
um caminho para que o trabalho possa gerar os frutos de dignidade nessa terra. Então, enche o nosso coração, Senhor, desta virtude da magnificência, que é essa vontade, essa força, essa determinação para melhorar esse mundo, melhorar a nossa vida. Assim, ainda peço que Nossa Senhora possa nos cobrir com o manto dela e mostrar o melhor caminho, que é Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Tudo bom? Tudo jóia. Eu acho que ficou mais baixo o teu áudio. Melhorou? Deixa eu ver aqui. Fala. Melhorou agora? Mas eu acho que sem o microfone tava dando bom. Tava dando certo. Tava melhor? Tava. Deixa eu ver aí. Perdão. Fala aí, tudo bem? Melhorou? Melhorou. Tá. Tá bom? Era só caso fosse melhor, né, com o fone, né? Isso. Então, Natália, e aí, como é que você conheceu aqui o meu trabalho na internet? Então, eu conheci procurando, porque já tem 9 anos que eu estou desempregada. E aí, antes disso, eu saí, eu engravidei da minha primeira filha e trabalhei até o último dia de gestação, aí voltei a trabalhar. E eu sempre fui muito assim, muito do operacional, de pegar, vestir a camisa da empresa, tanto é que lá eu fazia mais de 5 funções. E o meu próprio patrão, a gente é amiga até hoje. Ele é advogado de uma grande empresa aqui em Minas Gerais. E ele me ajudou até quando minha sogra faleceu a fazer o inventário e tudo. Então, aí depois eu comecei a sofrer perseguição de um outro sócio dele lá. E aí eu resolvi sair, porque eu saía antes das 7 da manhã, chegava depois das 7 para ficar só passando raiva. E tipo assim, tudo que essa pessoa punha a mão eu tinha que voltar e refazer tudo de novo. E deixando minha filha de 6 meses em casa, passando raiva, eu falei, não, isso eu não vou ficar fazendo isso. Então eu resolvi sair. Aí, no dia que eu resolvi sair, aconteceu até uma confusão na empresa lá. E ele entrou no meio, falando assim que eles não podiam fazer isso comigo, porque eu fazia o serviço de todo mundo, inclusive o dele, que era balanço geral e tudo, fazia tudo da empresa lá. E aí, depois disso, ele resolveu sair da sociedade. Nesse dia que ele resolveu sair, meu marido sofreu um acidente. Ele tinha caído de moto e machucado. Aí, o rapaz que ia ficar, né? O único que ia ficar lá na sociedade, ele perguntou. Ele falou, olha, a partir de agora você não precisa se dirigir ao fulano lá, porque ele saiu, e agora é só comigo. Aí eu falei, se eu sou obrigada a ficar? Ele falou, não. Eu falei, não, então eu não quero ficar. Ele falou, não, mas você é excelente funcionário, eu não quero que você saia e tal. Aí eu falei, não, mas eu não gostaria de continuar. E aí ele pediu para eu ficar e ensinar a função para uma determinada pessoa. E eu falei com ele, só ficaria se o filho dele não me perseguisse. E aí ele chamou o filho dele, meu marido estava lá. E aí ele falou assim, menino, o que é isso? Tô te perseguindo nada não e tal. E começou a levantar a voz, ficar todo estressado. Aí depois ele virou, ele mesmo se entregou no final. Ele virou e falou assim, você vai ver na hora que nós estiver sozinha. Aí meu marido pegou e bateu a mão na mesa e falou assim, não, eu é que não aceito minha esposa ficar aqui nem mais um dia, porque se acontecer alguma coisa com ela, aí quem não vai se responsabilizar pelos meus atos sou eu. Aí ele ainda falou assim, por que você não faz comigo? Você gosta de fazer as coisas com mulher. Faz comigo. Eu tô machucado, mas eu arrebento sua cara. Aí ele pegou e saiu pra lá, e aí eu peguei e saí devido a toda essa confusão, sabe? Entendi. Inclusive, aí meu patrão falou assim, se você precisar de indicação, você é muito boa funcionária, é uma pena que as coisas chegaram a esse ponto e tal, beleza. E aí eu saí. E desde então eu venho procurando alguma coisa para fazer, para conciliar. Porque aí depois disso veio... Eu fui vítima da enchente, grávida da minha segunda filha. A gente perdeu tudo. Aí depois veio... ainda estava em pandemia, né? Não tinha como eu voltar a trabalhar, grávida, tudo. Depois começou a passar a pandemia, minha sogra faleceu, que era meu suporte, minha rede de apoio. E desde então eu não voltei mais para o mercado, sabe?
E aí eu vinha procurando, cheguei a comprar alguns cursos, curso que ensinava outros cursos, e aí, tipo assim, falava que ia dar suporte, começava ali muito bem, daqui a pouco não dava, não tinha continuidade. E aí eu fui me frustrando, e sempre procurando alguma coisa, ou alguma coisa de home office, que naquela época ainda estava, mas ainda não se trabalhava no, como é que fala? Administrativo, ainda não trabalhava home office. Trabalhava Sim. mais, era outras coisas, né? E aí depois de muito tempo, foi o ano passado, aí eu encontrei você falando e tudo, né, dos seus vídeos, que era católico, e como eu sou muito católica, né, tô sempre, todas as quintas, igual hoje mesmo, antes de começar a aula eu passei na igreja, conversei com Jesus lá no Santíssimo, então eu sempre vou lá, eu converso com Jesus antes, né, é, e isso para mim é muito importante, é isso que me dá força, mas assim, aí quando eu comecei os seus cursos e comprei o curso, falei, eu vou fazer. Não, na primeira vez eu fiquei assim ainda, falei com meu marido, falei que queria fazer alguma coisa, ele falou, você tem certeza? E se esse trem for mais uma pegadinha? E se for para nós jogar dinheiro fora? Ah, fala que é católico, depois não é. Aí eu falei, amor, aí beleza, aí passou, eu lembro que eu tinha visto em março. Depois, em outubro, eu conversei com ele de novo. Falei, eu acho que isso nem dá certo. Tô vendo alguns feedbacks. Ele falou assim, mas e se for comprado? E se for, sei lá, esse povo hoje em dia É tudo compra a tudo, todos, né? tudo Não, contratado. não, mas compra, né? As pessoas compram, né? As pessoas e tal. Aí eu falei assim, a gente só vai saber se a gente tentar. O que você acha? Aí ele falou assim, se você quiser arriscar, você que sabe. Mas eu te dou o dinheiro, mas não conta comigo, não. Aí eu falei, tá bom. Aí eu comprei. E nisso que eu comprei, eu comecei a fazer. Só que eu tive um bloqueio, porque no dia que eu comprei, eu tinha ganhado a mentoria. Foi em outubro. Aí Sim. a moça entrou em contato comigo. No dia eu tinha médico. Aí eu falei com ela, falou assim: tá, vou olhar com uma outra data e te falo. Porém, ela não falou nada. E eu cheguei a travar minha prospecção. Por quê? Eu sempre fui do operacional, de trabalhar no escritório, de pôr a mão na massa e resolver as coisas. Mas de Sim. ter que convencer alguém a comprar o produto, isso pra mim era como se, tipo assim, você jogou um balde de água fria em mim, sabe? E eu não Sim. conseguia sair dali. E eu realmente não conseguia. Eu não conseguia prospectar, eu não conseguia. Eu chegava, conversava, sim, e meio que travava ali. E eu não conseguia ir pra frente. E as pessoas falavam, não tem interesse, não tem interesse. E aí eu fui desanimando mesmo, literalmente. E também não tive resposta da menina, da moça lá, que ficou de me dar. Eu falei, que sabe, eu acho que isso não é pra mim. E Sim. sempre conversando com Jesus e tal, indo na igreja. E aí apareceu até um outro curso que eu gosto muito, sabe? Que foi ele até que me motivou a voltar para o marketing. Entendi. Que ele é de finanças. Eu sempre gostei dessa área de finanças, né? Aprender a montar Uhum. carteira de investimentos, aprender a ter dinheiro pingando na sua conta, ter fundos imobiliários, aprender a fazer renda passiva, ter boas rendas, ter uma reserva. Então, assim, essas coisas, investir em boas ações. Então, eu comprei esse curso e praticamente já acabei ele em 2 meses, porque ele é muito, assim, é algo que eu gosto, né? E no decorrer do Sim. curso, o dono dela, o dono que é o marido da moça, o dono da empresa, ele deu 5 aulas ensinando as pessoas a empreender e tudo. Eu falei assim, gente, não sei se é pra mim, mas eu vou assistir. E aí eu comecei a assistir, ele falando que quando a gente entra, né, pra fazer montar a carteira, a gente precisa, às vezes a gente está trabalhando, mas às vezes a gente precisa fazer uma renda extra. E o que, Sim. que você sabe fazer? O que, que você sabe curar a dor das pessoas? A gente precisa ter algo para curar a dor das pessoas. E ele foi falando e tudo. E aí, na última aula, ele falou assim, olha, eu tô com uma dificuldade, às vezes, de encontrar pessoas no marketing, de fazer envio em massa de mensagens que não duplique e tal. E começou a falar. E eu falei, gente, eu tenho um curso de marketing. E aí eu lembrei do seu curso, né? E aí eu conversei com ele ao vivo, ele abre assim. E aí eu conversei com ele, expliquei para ele que tinha acontecido antes e tal. Ele falou assim: volta, quem sabe? Mais para frente surge alguma oportunidade, a gente tirar uma oportunidade aqui, ou até mesmo, quem sabe, lá mesmo você não consiga alguma coisa, ou às vezes alguém conhece alguém que você pode começar, enfim, ou até mesmo você conhece, consiga um cliente, não deixa passar e tal, e aí ele foi, me incentivou e tal, e aí eu mandei mensagem no Telegram,
A Alice Sim. pegou e falou que tinha um grupo do WhatsApp, e eu nem sabia. Aí ela falou, posso te adicionar? Eu falei que pode. Então lá eu peguei e falei, né, que eu não estava conseguindo, estava travada já desde muito tempo. E aí foi Uhum. onde mandaram a consultoria do João. E Sim. aí eu assisti a consultoria do João, aquilo lá realmente me deu um gás assim para continuar, porque eu tenho projetos hoje, né? Eu quero alcançar alguns objetivos. Só que, por mais que eu vou lá, eu prospecto, e assim, cada vez eu vejo que estou ficando melhor, eu ainda não Sim. consegui fechar nenhum cliente. Eu até consegui uma pessoa, uma dentista, que falou comigo que já foi, ela, várias pessoas já ofereceram ela serviço de marketing, mas ela Uhum. não fechou. Mas ela falou assim comigo, vai fechar. Mas Olha aí. até então ainda não começamos nada. Foi dessa semana passada. Eu falei, gente, eu queria muito já ter alguém para já começar, porque eu quero pôr a mão na massa. Tipo assim, eu entendo lá, mas eu não sei subir. Então surgem muitas dúvidas, né? Igual eu cheguei a perguntar ali se várias coisas, igual, por exemplo, eu assisti tudo de novo, que eu já Sim. tinha assistido. E aí, o que acontece? Aí a minha dúvida, eu tinha dúvida de como criar os públicos no sentido assim, para subir a campanha, eu teria que subir a campanha e depois criar o público? Ou crio o público primeiro, depois subo a campanha? Eu posso fazer os dois? Como que é povoado? Então, vai surgindo um monte de dúvida, porque você nunca mexeu. Então, por mais que eu estou assistindo, eu estou vendo você fazendo, ali pegar e fazer, beleza. O problema e aí, como que isso tudo se dá? Como que isso vai se formando, né? Então, todas essas coisas. Mas enquanto eu não tiver alguém para subir, eu não vou conseguir entender perfeitamente, né? Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Vamos, é, vou tentar aqui orientar um pouco, né? Perfeito. Deixa eu ver se eu entendi, né? E como está a sua filha? Minha filha tá bem, graças a Deus. Hoje eu tenho uma de 9, uma de 4. A E aí, 9? já acabei de buscar elas na escola, já dei almoço correndo, peguei elas até um pouco mais cedo para dar tempo. É aquela É, correria. perfeito. Então, você trabalhava no mercado tradicional, diante acredito que é a segunda filha, né? Sim. Foi quando a segunda filha nasceu, retornou, não conseguiu, por diversos motivos, continuar diante da prioridade também da filha, entendendo que pode, né, desenvolver algo sim em casa, tem buscado, né, algo para desenvolver em casa. Viu lá viu no marketing ali com a possibilidade, mas acabou desanimando. E interessante, né? As coisas de Deus que retornam para você mesmo sem você, né, procurar, né? Você, em outro curso, com outro conteúdo, a pessoa disse lá, cara, marketing é uma coisa muito boa, né? Marketing é algo que se precisa, marketing é algo que o mercado tem sede de bons profissionais, profissionais responsáveis, profissionais que entreguem de fato um, os valores, né? Entregue coisas no prazo, entregue de fato resultado, né? Sem promessas fantasiosas, né? Mas sim com 100% verdade. Perfeito. Você travava na hora de prospectar, né? Você travava na hora de prospectar, mas aí retornou ao curso, ao CRP, viu que viu que a gente incluiu durante nesse ano de 2026, né? A gente avisou para todos os alunos, mas a gente tinha visto ainda por algum motivo, que a gente tem uma comunidade aberta para os alunos se ajudarem, conversarem, né? Falar o que está dando certo, o que está dando errado, tirar dúvidas. Temos lá uma aluna monitora, existe eu também ali respondendo lá dentro do grupo do WhatsApp. Foi para lá e foi direcionado ali conteúdos específicos da prospecção. Hoje você está melhor na prospecção. Tô. Perfeito. Hoje você está melhor na prospecção. Tem o objetivo de conseguir o primeiro cliente. Isso. É esse o objetivo. Isso. Pronto. E diante disso, né? Como você acredita que eu posso te ajudar nessa consultoria aqui agora?
Então, se eu tivesse, tem algo que eu possa fazer a mais para conseguir fechar, para um argumento a mais, como que eu posso mais abordar esse cliente igual eu tenho abordado em todos os lugares que eu vou, né? Eu sempre abordo, inclusive, eu tive, assim, muitos lugares que eu vou, igual eu conversei com um cara de um depósito, dono do depósito. Ele ficou interessado, mas também não me disse nem sim, nem não. Então tá nessa, né, ainda tá ali em feedback. Também conversei com outra que mexe com topo de bolo, que faz esses MDF cortados. Também ficou interessado, mas também não, nem sim, nem não, sabe? Então fiquei assim. A única que me deu uma posição, porque ela também tem uma criança pequena, que não tem nem um aninho. E ela é dentista, então ela trabalha e cuida da criança. E aí ela falou, Natália, eu vou me organizar para me fazer os vídeos para a gente estar fazendo. A gente vai crescer juntas e tal. Então, assim, ela praticamente se tornou minha amiga. Ela é minha dentista, mas acabou se tornando minha amiga. Então, ela falou assim, com outras pessoas eu não fechei, mas eu vou fechar com você, a gente vai crescer junto e tal. Então, assim, com ela eu tô confiante, mas aí eu queria fechar mais clientes. Eu queria conseguir ter clientes, né? Igual todo mundo tá crescendo. Não que eu fico muito feliz com todo mundo, mas eu queria ter mais, saber mais, talvez mais como argumentar melhor, talvez. Talvez eu não esteja argumentando, mesmo com tudo aquilo, todas aquelas perguntas, eu faço todas aquelas perguntas, igual teve um lugar que eu fui, e aí a moça, aí eu perguntei se lá tinha, ela falou que tinha. Aí eu falei assim, você tem resultado? Aí ela falou assim, olha, tem pouco tempo, nós trocamos, vai fazer um mês só, então eu ainda não tenho como te dizer. Mas não desiste, não, deixe seu número comigo, porque se não der certo eu vou te chamar. Então, assim, sabe? Então, e aí a gente foi conversando, eu falei com ela um pouquinho sobre como que é o nosso trabalho. Então, assim, é isso, sabe? É que muita gente já faz marketing, pelo menos nas lojas que eu fui, né, nos lugares onde eu fui. Então, assim, eu tô pedindo ao Senhor que me mostre, porque do mesmo jeito que ele me trouxe de volta, ele vai me Sim. mostrar o caminho, né? Perfeito, beleza. Então vamos lá. A gente tem aqui dois pontos, né? Em relação a conseguir o primeiro cliente, depois conseguir o primeiro cliente e agora, né? Qual é a campanha? Você estava falando lá sobre o fato de qual é o público, povoa, não povoa. Você tem algumas dúvidas assim técnicas que eu possa te responder hoje aqui? Sim, agora eu tenho uma pergunta. Por Hum. exemplo, igual a primeira campanha seria a campanha para o WhatsApp, correto? Uhum. Você sempre fala assim que é a primeira. Mas, por exemplo, eu tinha conversado com uma menina e é uma loja tipo de utilidades, essas que, sabe assim, tipo assim, tem tudo. Tipo assim, tem vasilha, tem de tudo. Então ela falou assim que pode ser que o patrão dela também tenha interesse. Porém, ela falou assim que ele não teria interesse, por exemplo, em conversas no WhatsApp, porque para ele não é interessante. Certo. E E aí, eu, o que é que aí ele eu tem interesse? Aí eu falei com ela, aí ele falou assim que tem interesse no Instagram. Porque lá ele, tipo assim, quem segue a loja ganha desconto. Então teria que ser algo focado para isso. Sim, tudo bem. Então, tudo é adaptado de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, assim, se o cliente não tem um WhatsApp para atender, né, os clientes que vão chegar, não tem muito o que ser feito. Então, é preciso então fazer para que a pessoa receba mensagens no direct ou seguidores. Não, que na verdade o WhatsApp ele tem. Mas Hum. eles não gostam de, tipo assim, de ter que deixar, por exemplo, o balcão para ter que ficar atendendo o WhatsApp. Então, ele já tem uma quantidade muito grande de clientes. Então, inclusive, daria até, se fosse o caso que eu falei para ela, de pegar os números, porque eles têm muito mais de 1.000, muito mais de clientes. E fazer uma lista, naquela lista que você mostra, e pedir semelhantes, né? Perfeito. Mas, nos semelhantes, como que funcionaria os semelhantes também? Esse de semelhantes também eu tenho um pouco de dúvida. Entendeu? Porque colocar a lista lá é fácil, mas e depois? Né? Porque ali, por mais que você coloca passo a passo, às vezes me surge tantas dúvidas ali, no depois. Certo. Tá ótimo. Eu vou falar sobre campanhas, públicos e os anúncios. Tá. Beleza. Eu acredito, certo,
eu acredito que sobre prospecção, você já pegou o ritmo, né? De você ter retornado, ter assistido a aula de prospecção até hoje. Tem quantos dias? Desde que você assistiu às aulas de prospecção? Um mês no máximo. Pronto. Um mês. E olha aí, um mês que você já está com várias possibilidades que, quando você entrou lá em setembro, outubro, não existiram, Sim. né? Então, é tipo assim, eu quero que você pense isso para firmar ainda mais a sua vontade, sua determinação. Não é para se entristecer. Então, imagina que o que você fez agora em abril e maio, você tivesse feito em setembro, entendeu? A bola de neve entre estar desenvolvendo esse trabalho no marketing digital, ela é real, tá? Vamos supor que chegou o tempo da dentista fechar com você e começar, certo? Aquela dentista tem os primeiros resultados. Você já tem um pequeno portfólio. Ah, tá aqui a dentista que tinha 500 seguidores, agora tem 700, fazendo o trabalho que eu tenho. Então, é mais fácil fechar lá o depósito de construção. E aí, depois do depósito de construção, também passa a ter clientes chegando no WhatsApp. E você tem um cliente que falou para ti sobre o resultado. Vai ser mais fácil fechar com a loja lá de utilidades. Entende? Então, essa bola de neve, ela precisa ser rolada ladeira abaixo, né? E a partir daí, essa bola de neve vai crescendo, crescendo, crescendo. E o primeiro passo para isso é prospecção. Ativar o modo prospecção como você acredita que devo ter ativado já, porque senão você não estaria trazendo essas possibilidades, tá? Mas diante dessas possibilidades, como é que você vai fechar, né? Você está me perguntando aqui, né? Como é que eu consigo fechar essas possibilidades, tá? Primeiro ponto. Perdão, viu? A voz aí ela vai se acabando aqui, mas vamos lá. Primeiro ponto. Você já assistiu o módulo Técnica de Vendas? Já. Já, pronto. Então, daqui, nele está a resposta de como você vai fechar esses clientes. Se chama uma coisa chamada, né, o remarketing. Sim. Como você vai fazer esse remarketing, né? Como você vai fazer esse remarketing? Eu vou trazer alguns detalhes aqui. E o que é esse remarketing, né? Enquanto o cliente não dizer assim, não, eu não quero, né? Você vai, certo? Você vai se comunicar com ele, tá? Com uma certa frequência, com algum tipo de, posso te falar, com estratégia. E a gente vai traçar algumas estratégias aqui para poder começar isso, tá certo? Pronto. As opções que você me disse foi a dentista, o depósito e a loja de utilidade, foi isso? Isso. Pronto. Eu vou te falar como você pode fazer o remarketing para esses 3 clientes, tá? Remarketing offline, presencial, né? Não, quando a gente fala às vezes o remarketing, a pessoa pensa que vai subir uma campanha para aparecer para essas 3 pessoas. E eu sempre bato na tecla que quem está começando não precisa subir campanha, né? Precisa conseguir o primeiro cliente, precisa começar dessa forma, para que quando entrar o primeira renda extra ali, você, né, consiga colocar essa bola para girar, né? Então vamos lá. O remarketing sempre será. Então a gente vai falar sobre remarketing e depois a gente vai falar sobre conseguir o cliente, o que eu faço, tá? Para poder deixar você mais tranquila na hora de fechar. Então vamos lá.
O remarketing tem que ser baseado de maneira estratégica. A dentista, por que que ela não fechou ainda? Qual é o motivo dela? A objeção dela? Ela falou que é por causa de tempo. Tempo para gravar os vídeos, tempo para estar criando. Ela falou assim que não tem problema. Tá dando uma sombrinha aqui. Ela falou que não tem problema nenhum em gravar. Mas que para ela tá fazendo por causa da criança que ela tem de 1 ano e por causa do consultório, né? Que ela atende até sábado. Aí ela vai tirar um dia para estar gravando os vídeos para estar me mandando. Entendeu? Certo, certo. Vamos lá. Olha, o dela foi tempo para gravar. Aí tem um detalhe. Ela no Instagram dela já tem algum tipo de vídeo, já tem algum tipo de divulgação? Tem muito pouco. Pronto. Esse muito pouco, você consegue extrair algum que seja bom e que vai trazer para ela seguidores e mensagens no WhatsApp? Nossa, eu acho que não. Porque ali ela coloca só, tipo assim, resultado. Por exemplo, ela coloca uma foto de um clareamento. Ou uma Uhum. foto de um dente que estava quebrado e que agora ela arrumou. Ou então uma foto de um dente torto que agora já teve resultado, sabe? Sim, que ela tem só essas fotos assim. Perfeito. Então, só essas fotos assim, você também já assistiu aula sobre como construir anúncios que geram vendas. Sim. Perfeito. Você lembra lá do anúncio da aluna que fechou a agenda do médico que faz bariátrica pelo convênio? Sim. Que anúncio é aquele? Entendeu? Tipo, é um comentário, um negócio escrito em cima, acabou-se. Né? Mas aí, o que que acontece? Porque eu tinha orientado ela a fazer os vídeos por causa dá para avaliar as métricas e com as fotos eu não vou conseguir direito. Eu tô começando agora e se eu não conseguir avaliar essas métricas só pela foto? Vamos lá. Não é que as fotos não dá para avaliar a métrica. Não, não é isso. Tá? Então, aí já é um detalhe de dúvida técnica. Né? Com o vídeo, eu consigo fazer remarketing mais assertivo para quem assistiu 25% dos vídeos. Pronto, é isso. Tá? O remarketing de quem vem por foto, por imagem, é o remarketing de quem interagiu com o anúncio. Só que ele é A menos pessoa só assertivo. viu e não interagiu. Oi? E se a pessoa só ver e não interagir? Pronto, aí a gente perde essa porcentagem de pessoa que não interagiu. E entenda, tá, é o começo, tá tudo bem, ninguém vai começar perfeito, tá? É mais importante essa cliente tá tendo procura na agenda dela hoje, mesmo ela sem ter tempo para gravar, ou ela esperar o dia perfeito para gravar para poder ter o primeiro cliente. Sim. Entendeu? Então vai diante da prioridade do que se tem hoje, certo? Então, se ela não tem tempo para gravar, o que é que eu faria no seu lugar? Eu pegaria 3 melhores posts dela, certo? E colocaria dentista no bairro tal, agende o horário, apertando saiba mais. Sim. Eu pegaria lá o clareamento dela e disse assim, né? Pegaria lá foto do clareamento dela e disse assim, procedimento de clareamento aqui no bairro tal. Aperte saiba mais para fazer o seu orçamento. Pegaria o restauração dela lá do dente, restaurações, né? Faço restauração perto de casa, no bairro tal. Foto do clareamento, foto do restauração. Aperte saiba mais para fazer um agendamento, seu agendamento.
E Pegaria também posso colocar a questão de que ela aceita alguns convênios, né? Aí para procurar saber quais convênios que se atende à rede da pessoa, né? dentista pelo convênio tal, dentista pelo convênio tal, dentista pelo convênio tal no bairro tal, dentista pelo convênio tal no bairro tal, dentista pelo convênio tal no bairro tal. Aperte Saiba Mais para fazer o seu agendamento. Então, tudo isso já está pronto, disponível lá no Instagram da cliente. Concorda? Concordo. Pronto, você pega lá essa foto dessa cliente, pega lá esse material, ajusta no Stories, ajusta na IA, ajusta no Canva, ajusta num PowerPoint, entendeu? Uhum. Mas você chega para ela com a solução. Fulana, né? Você estava precisando de... Você estava esperando assim um tempo para poder começar, né? Olha, se eu disser que a gente pode começar hoje já trazer seus primeiros clientes, primeiros seguidores, primeiras pessoas interessadas no WhatsApp, né? Sem você precisar gravar nada. Aí ela é mesmo, como é que é? Olha aqui, eu separei esses três aqui que eu acho que a gente pode começar. Tá aqui, restauração, como é o nome do bairro aí? Bairro Liberdade. Liberdade? Uhum. Pronto. Restauração, no bairro Liberdade, perto de Saiba Mais. Clareamento, bairro Liberdade, perto de Saiba Mais. Dentista pelo convênio tal, 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 tal. No bairro Liberdade, perto de Saiba Mais. A E gente ela manda lá. já tem um monte de feedback, porque ela é muito querida. Então, tipo assim, todo mundo fala que ela não é especialista em criança, mas ela atende criança, ela é super carinhosa, muito atenciosa. Então, tem muito feedback que poderia também colocar, né? Dentista para criança no bairro Liberdade. Tá aqui. Só a foto dela lá, perto de Saiba Mais. Então você entrega para ela. Tá aqui, ó. 4 possibilidades para a gente começar agora. Entendeu? Sim. Você viu que tem um cliente em potencial. Então vale a pena você investir ali meia hora para pegar o post dela e produzir isso minimamente, né? E aí quem por acaso está pensando assim, meu Deus, eu preciso ser um designer. Não, é uma coisa que você bota o print da foto dela no Stories e escreve o que eu estou dizendo aqui, como eu estou dizendo, como você já assistiu a aula, né? De como construir anúncios que geram vendas. Tá. Entendeu? Então, ela vai ter o problema dela solucionado. Qual é o problema dela? Falta de tempo para gravar, como você ia pedir para ela gravar. E o que é que vai acontecer? Vai rodar a campanha, ela vai começar a receber seguidor, começar a receber gente interessada no WhatsApp, a recepcionista lá da clínica que ela atende vai ter demanda e vai dizer para ela, meu Deus, o que está acontecendo? Tá vindo gente aqui, todo jeito aqui, chegando no meu WhatsApp. Aí você acha que ela vai ficar mais motivada para gravar algo mais legal ou menos motivada para gravar algo legal? Não, mais motivada. Mais motivada, entendeu? Então, o detalhe, quando eu digo para os alunos, comece com o que tem, é real, é na prática. Entendi. Entendeu? É na prática. Não é, eu não tirei assim uma filosofia bonita de uma ideia. Não, isso é real, isso eu já apliquei em vários clientes, quando eu atendi clientes, entendeu? Sim. Beleza? Não, beleza. E assim é o quando eu falo. Existem clientes que já estão prontos, com coisas prontas que podem começar agora mesmo, sem ele dar um prego na barra de sabão. Sim. Entendeu? Uhum. E a dentista que é um grande exemplo disso. É. Pode ser dentista para crianças no bairro Liberdade. Aperte e saiba mais. Só a foto dela lá, com feedback de uma criança. De atendimento para criança. Sim. Acabou. Beleza? Beleza. Show. Então, como é que você soluciona a objeção da cliente dessa forma? Você tem alguma dúvida sobre como fazer esse remarketing estratégico baseado na objeção do cliente? Não. Perfeito. Perfeito? Beleza, então. Então, qual é a objeção lá do depósito de construção?
Lá ele disse assim que acontece? Ele tinha contratado. Contratado não, né? Na verdade é tudo família. A irmã dele estava ajudando ele lá a cuidar do Instagram. Mas é só isso que eles estão fazendo. Aí eles fazem vários videozinhos e ele pegou até me mostrou. Ele falou assim: esse vídeo aqui daria pra gente começar? Eu falei: daria. A gente daria pra gente começar dessa forma assim, do vídeo, foto. E aí eu ainda até falei pra ele: olha, Kleber, é bom a gente deixar só claro que você não trabalha nem com brita nem com areia. Aí ele: nossa, é verdade, eu não trabalho com brita e areia, eu terceirizo esse serviço. Então, assim, eu já tinha pesquisado sobre a empresa antes, né? Então, aí eu falei pra ele: aí a gente foca só no que você trabalha e tal. Aí ele falou: não, tá bom. E aí ele pegou meu telefone, mas aí depois disso a gente não conversou mais. Pronto. Então, aqui, basicamente, o mesmo movimento. Você vai olhar no Instagram dele e dizer assim, ó, fulano, tem esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo. Todos os três dá pra gente começar o trabalho, certo? De mostrar esses vídeos especificamente para o raio de 2 quilômetros aqui da sua loja. Isso. Aí isso também ele me perguntou. Porque ele disse assim que tinha uma empresa de ônibus que ele tinha. Eu não sei se ela ofereceu para ele ou se ele tinha perguntado. Sabe quando você coloca a sua empresa nas costas do ônibus? Então, Busdor. isso. E aí ele tinha perguntado onde que o ônibus ia rodar. E aí eles falaram assim que não tinha. E podia ser em qualquer lugar. Tipo assim, porque aqui é região metropolitana de Belo Horizonte, né? Então, assim, Santa Luzia ela é dividida em duas partes, parte histórica e São Benedito. Praticamente é como se São Benedito não pertencesse a Santa Luzia, mas faz parte. Mas na parte histórica, se você for até São Benedito, é 14 quilômetros. Então, ou seja, é 15 a 20 minutos até se chegar lá, quase que. E aí, ele falou assim: mas se for rodar no São Benedito, para mim não adianta, porque eu tô no centro histórico. E aí ele me perguntou isso, eu falei: não, a gente tem como colocar o raio, os bairros que você quiser. Aí ele ainda ficou interessado, eu vi que ele ficou interessado. A gente só não chegou, eu não tive como, não, eu acho que eu não soube fazer o remarketing, né, eu acho. Eu acho que você não soube fechar. Tipo, o medo do fechamento, você aprendeu prospecção. Existe agora o fechamento. Não tem que ter medo de dizer assim, vamos começar amanhã? E esse medo de vamos começar amanhã pode estar implícito, né, no detalhe de você, meu Deus, como é que eu vou fazer a campanha? Meu Deus, como é que vai ser o público? E o que é o semelhante mesmo? Isso pode estar de maneira invisível, né, barrando você e dizer assim, vamos começar amanhã? Sabe, eu tenho um certo receio. De, tipo assim, por mais que eu vejo que. Eu sei que vai dar resultado, mas assim, será que eu vou conseguir dar resultado? Você E ainda se eu não não der viu. resultado? Porque eu nunca fiz nada. Então, tipo assim, e se ninguém vê? E se, tipo assim, não chegar a nada? E, tipo, Tem um detalhe que eu ajudo muito os alunos a perceber uma coisa. Eu falava muito isso na consultoria às vezes aqui, né? O que é que você faz de marketing hoje? Né? Quando chega algum aluno aqui que já tem algum produto ou serviço. O que é que você faz de marketing hoje? Foi quarta-feira passada, foi com a Solange, eu esqueci o nome da Solaneide, uma coisa assim, o nome da aluna. Ela está querendo atender um cliente que fez os materiais de catequese para crianças com autismo. E a cliente dela vai levar, tem esse material e precisa expandir para o Brasil inteiro, porque é uma coisa que não tem. A paróquia, a igreja, ela não está preparada para poder catequizar crianças com autismo. Né? E lá na paróquia ela criou esse negócio, criou lá os materiais de apoio, os kits, né, com sensorial, enfim, um negócio incrível, um projeto muito massa. Perfeito. E aí, vamos supor que ela tem esse receio. Mas o que é que ela faz de marketing hoje? Aí é uma... Cri, cri, cri. Tipo, posta foto do encontro no Instagram. Né? E aí vai assim, cara, sim, entenda. Você pode fazer 5%, já vai ser melhor do que o que a pessoa tem hoje. Porque a pessoa não faz nada. Entendeu? A pessoa não faz nada. Né?
Se eu for trazer ali o conceito do tiririca, né? Pior do que tá, não tem como ficar, meu amigo. Né? Então, o mínimo que você faz já vai gerar algum resultado. Você pode ver no grupo, né, dos alunos que às vezes a galera fazendo errado dá resultado. Ah, é verdade. É verdade. Achei incrível também foi da Tamires. Nossa, parabéns Sim. para ela, viu? Nossa. Mas é aquilo. Eu acho que se eu tivesse um produto, seria mais fácil do que você tentar convencer o outro que você precisa dele. É muito É, difícil. mas você vai ver que não. Inclusive, quem tem um produto está limitado. É porque é perfil para perfil, né? Quem está limitado a um produto, né, não tem a chance de ter 10, que nem o Paulo Sidney. O Paulo Sidney está trabalhando com 7 clientes, entendeu? Existe uma possível escala maior, tá? E aí depende muito de perfil também. Pô, se você tem, de fato, um produto, ótimo. Se você não tem, o marketing digital vai ser seu produto, né? Seu serviço, tá bom? Sempre tem uma criança por aqui. Tudo Ah, bom? acabou de chegar da escola. Tá aí. Então, vamos lá. O depósito, do mesmo jeito. Você vai chegar lá e dizer assim, olha, eu separei esses 3 conteúdos que estão bons, que pode aparecer para o bairro inteiro. Aí você utiliza uma coisa chamada dados. Quantas pessoas tem no bairro inteiro? Qual é a população do bairro? Não passar a menor ideia. Pergunta lá no Google, tá? Perguntar. Pergunta lá no Google, 10, vamos supor que seja 10 mil pessoas, tá? Vamos supor que seja 10 mil pessoas. Vamos ver aqui. Aí o cara teve o trabalho maior do mundo, lá o dono do depósito, de fazer um vídeo, de editar um vídeo, que a irmã dele tá lá ajudando ele e tal, e ele postou no Instagram. Aqui tem 230 mil habitantes. Olha aí, 230 mil habitantes. 230 mil habitantes. Ele foi lá e postou lá no Instagram e 500 pessoas viram. Teve 1000 visualizações. Aí você diz assim, olha, você pode até bater o print do alcance, certo? Dentro do gerenciador de anúncio, quando você bota lá o endereço da pessoa, coloca o PIN lá, aí bota um raio de 2 quilômetros, normalmente ele diz qual é o potencial daquele público, tá? E eu posso estar, nesse momento, errando aqui ao vivo. Por quê? Porque o MetaDS ele muda todo dia. Todo dia muda, né? A galera diz, meu Deus, mudou o layout de novo. E eu sempre tento ensinar baseado no quê? Nos fundamentos, em entender os objetivos, em entender o sentido de otimizar os públicos, né? Porque os fundamentos, eles nunca vão mudar. Agora o layout muda todo dia. Então deixa eu só dar um exemplo aqui para poder eu falar como você vai fazer esse remarketing aí e para dizer assim, vamos começar amanhã. Tá. Hugo, você Oi. acha que é possível empresa de ônibus que usa para fretamento? Tipo assim, Com... ele tem uma empresa que eu tenho um amigo, mas eu ainda não conversei com ele. Ele tem uma empresa e ele aluga carros, por exemplo, né? Aqui tem a Vale, para esse pessoal levar funcionários e outras empresas. Imagina empresas grandes aí, então ele aluga, faz esses fretamentos por 6 meses, um ano, às vezes até mais. E eu fiquei pensando nele como um potencial cliente, mas eu não sei se seria interessante. É o tipo de pergunta que responde assim, ele precisa de cliente? Então pronto, então ele é um potencial cliente, entendeu? Não tem muito o que fazer, não. Você tem que desenvolver naquela pergunta lá da aula como construir anúncios que geram vendas, que é o quê?
quem é meu cliente, o que é o meu produto. O que é meu produto? Você já descreveu aí. A pessoa aluga para isso, para aquilo outro. Como é que seria o anúncio? Você está precisando de carro para isso, isso e isso, está aqui a solução. Entendeu? Aham. Não tem E às muito, vezes eu tava muito... falando com a Sandra, eu tenho dificuldade de pensar na headline ou no CTA para poder. Eu falei, o Hugo, ele nas mentorias ao vivo, ele sempre consegue criar alguma coisa ali do nada, rapidão. Eu sei que é muitos anos, né, Hugo? Não tô desmerecendo, não. Mas assim, e a gente que não tem, a gente trava, a gente não consegue ter nada. Por mais que às vezes eu jogo até no chat GBT e eu falo, gente, nossa, meu Deus. vai vir com a experiência mesmo. Mas a pergunta é essa, como você mesmo disse aí. Será que dá certo para uma pessoa que tem uma empresa de locação? Cara, se ele precisa de cliente, com certeza. Quem é o cliente dele do outro lado? É o cara que precisa disso, disso e disso. O anúncio vai ser, está precisando disso, disso e disso? Entendeu? Não, a gente não, e é o que eu bato muito na tecla daquela aula sobre como construir anúncios que geram vendas. Não tente inventar a roda, utilize o método validado. Né? Não, Que sim. é desejo, problema, conteúdo, CTA. Pronto. Desejo resolver esse problema. Conteúdo. Eu tenho um carro que é bom, que tem baixa quilometragem, que está funcionando no ar-condicionado, você não vai pagar IPVA, você vai ter toda a manutenção inclusa, você vai pagar só a assinatura. Isso é conteúdo. Autoridade. Estou há tantos anos no mercado, carro zero, não sei qual é, entendeu? Mas olha aí, é só seguir o método, né? E a partir daí, interessados apertem saiba mais. Acabou-se, né? Então, e aí eu pergunto, se tu tem dúvida que esse cara poderia ter resultado, quer dizer então que ele não faz nada hoje de marketing digital. Eu não sei, porque teve o ano passado, eu conversei com ele já tem um ano. E aí ele tinha falado que tinha fechado com o pessoal até de longe, tipo assim, porque a gente tá na região metropolitana. É como se ele tivesse fechado o pessoal do Triângulo Mineiro. Eu não lembro a cidade, mas eu sei que era de longe. Ele falou assim, não, eu fechei uma frota com o pessoal, eu acho que durante 2 anos, 3 anos. Aí ele falou o nome da cidade de Minas aqui. E meu marido falou assim, não, que bom, velho, que não sei o que e tal. Aí beleza, até então nem tinha lembrado disso. Aí agora que eu voltei a fazer o curso, que eu lembrei dessa conversa, da gente conversando, falei, gente, será que ele faz? Será que não seria interessante, talvez, conversar com ele? Eu acredito que ele tem Instagram, essas coisas, mas talvez não faça o marketing. Porque todas as pessoas que eu fui conversar, tem muita gente fazendo marketing, mas eles não estão fazendo marketing no tráfego. Eles estão fazendo marketing com as pessoas gerenciando a conta do Instagram, colocando foto, vídeo. É isso, eles não estão fazendo tráfego, entende? Então, às vezes, Lá, é difícil. E eles não querem, tipo assim, fazer um outro serviço à parte, porque eles veem que aquilo ali, para eles, já é o marketing, entendeu? aí que você tem que explicar, né? Social media, certo? Social media não é a mesma coisa que construir campanhas de marketing digital. Você tem que deixar claro isso para eles. Isso aqui é um trabalho, você está desenvolvendo aqui com a sua irmã os vídeos e tal, etc. Mas postou aqui no Instagram não quer dizer que vai aparecer todo mundo, vai aparecer para todo mundo do bairro. O meu trabalho é fazer com que, de maneira estratégica, esse anúncio, né, esse vídeo apareça para todo mundo do bairro que está interessado naquilo que você tem a vender. Entendeu? Dentro da região. Tá bom? Então tem que deixar isso claro. E eu falo muito isso lá na imersão, como conseguir o primeiro cliente. Não, sim, você Né? fala, mas só que, tipo assim, isso pra mim começou a ficar. O que que acontece? Às vezes eu pergunto, igual, dessa vez, teve um dia que eu fui lá, fui numa casa de ração. Aí eu comprei um negócio lá, depois eu perguntei à menina, ela falou assim: eu tenho sim uma pessoa que mexe no Instagram. E aquilo, beleza. Aí eu falei, não, tá bom, fui embora. E aquilo ficou matutando na minha cabeça. Eu falei, gente, mas eu acho que não é o marketing. Tá bom, passou. Aí eu fui numa lojinha que chama Odete, ela mexe com armarinho, ela vende e tal. Aí eu conversei com ela, ela falou assim, eu tenho, é uma moça que mexe. Eu falei assim, posso te fazer uma pergunta? Aí eu perguntei ela se ela tinha resultado, né? Ela falou que tinha pouco tempo. Aí ela falou, eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta.
qual tipo de serviço ela presta para você, eles prestam para você. Aí ela falou, nossa, eu não sei dizer. Aí a funcionária falou, vem aqui, faz vídeo, posta no Instagram e faz esse gerenciamento. Eu falei, não, pois é, eu queria explicar para a senhora que o meu trabalho não é esse tipo de trabalho, só que eu esqueci que era social media, eu não falei isso. Falei assim, o tipo do marketing que eu trabalho é diferente. Aí eu expliquei para ela tudo isso, né? Aquela pessoa que está procurando a linha que a senhora vende, a gente vai entregar para aquela pessoa. E aí eu fui explicando para ela, ela falou assim, olha, eu fiquei interessada. Mas como a gente já tem uma pessoa, eu teria que conversar com a minha irmã e tal. Eu falei, não, tudo bem. Aí ela pegou meu telefone e falou assim, se lá, caso com essa moça lá, ela não visse resultado, que ela ia me chamar e que ela ia me indicar, que sempre chega pessoas pedindo lá. Falei, não, tudo bem. Mas aí eu expliquei para ela, mas como ela na hora, assim, ela não demonstrou nenhum interesse porque ele já tinha. Então, tipo assim, aqui tem muita gente fazendo social media. Então, eles acabam não querendo aderir ao marketing do tráfego, entende? Pois é. Então, é bom, tem que deixar isso bem, como eu posso dizer, explicado, que não é a mesma coisa, que postar lá não quer dizer que vai atingir ali as pessoas do bairro, e assim, assim vai ficar bem claro, tá? E aí vamos imaginar aqui, certo? Voltando lá para como fazer o remarketing com o dono do depósito. Tá. Você vai pegar os 3 vídeos e dizer assim, olha, esses 3 vídeos aqui têm potencial de ir para uma campanha, para mostrar para todo mundo daqui do bairro que precisa do que você está oferecendo. Perfeito? Existe uma margem aqui de 230 mil pessoas aqui no bairro. E o seu vídeo aqui teve alcance de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas, de 500 pessoas, certo? Beleza. E aí você diz assim, ó, dá uma olhada aqui nesse print. Esse print é do gerenciador de anúncio, onde eu seleciono um raio específico de onde o seu anúncio vai aparecer. Somente para pessoas que estão aqui, certo? Nesse raio. Tá bom? E aí tá aqui o raio. Vamos ver esse raio aqui, ó. Certo? Eu coloquei aqui um raio aqui na cidade de Fortaleza. Um raio de 1 quilômetro. Tá vendo? Sim. Eu diminui aqui um raio de 1 quilômetro. Tem potencial 700 mil pessoas nesse raio de 1 quilômetro. Olha. Isso aqui é aqui em Fortaleza, tá? Uhum. Isso aqui é em Fortaleza. Mas se você fizer isso com o endereço do depósito, você vai botar a rua do depósito e o número do depósito. Mesmo tendo feito nenhuma campanha, eu consigo fazer isso? Não feito nenhuma campanha, você consegue fazer isso. É só iniciar a construção de uma campanha, que é só o endereço. É só para tu trazer mais realidade possível. O cliente, ele vai dizer assim, ó, importante para ele. Aqui no meu bairro tem um potencial de 100 mil pessoas e os meus vídeos só estão alcançando 100 pessoas. Os meus stories só alcançam 200 pessoas. Não, perfeito. E aí, isso ele vai dizer, pô, ele vai dizer o quê também? Caramba, a Natália tá interessada mesmo, ó. Ela já foi lá, avaliou 3 vídeos que eu posso divulgar, ela já me disse quantas pessoas eu posso alcançar aqui no bairro e tal. Aí você diz, ó, tá aqui, tá no ponto, é só a gente começar. Ótimo. Entendeu? Uhum. Beleza. E o outro era a loja de utilidade, que ele tinha uma resistência ou um problema em relação ao WhatsApp. Me conta aí sobre a objeção dele. Então, ele falou que prefere que tudo vá para o Instagram, porque ele não quer que fica sobrecarregando, porque ele prefere atendimento no balcão. E aí, lá no balcão, todo mundo que... Por exemplo, você vai comprar um produto, você vai comprar essa garrafinha aí. Se você estiver seguindo a loja, você ganha, sei lá, R$ 2 de desconto. Ou então você ganha 5% de desconto, dependendo do valor da compra. Entendeu? Então, é isso que ele quer. Ele falou que quer exatamente voltado para o Instagram e não para o WhatsApp, porque no WhatsApp ele já criou e lá as pessoas mandam mensagem para saber preço, se saber se chegou algum produto que às vezes esgotou. Então, ele já tem uma lista de cliente muito grande. E ele já tem 3 lojas, uma aqui em Santa Luzia, uma no Jaraguá, em Belo Horizonte, e abriu uma em Lagoa Santa.
Perfeito. Então, esse cara aí, assim, apesar de eu não concordar muito com a proposta comercial dele, ele vende no balcão. Ele não vende delivery, entrega, ele não vende pelo WhatsApp, reserva para o cliente buscar, ele não faz isso. Uhum. Poderia ter um canal de vendas específico para isso? Poderia, mas até esse cara entender que existia esse canal de vendas, não adianta quebrar a cabeça muito com ele aí agora, entendeu? Em relação a isso, tá? Em relação à venda para o WhatsApp. E aí o que acontece? Você vai entregar o que o cliente precisa. O que é que ele quer? Ele quer seguidor, né? Ele quer seguidor e ele quer o quê? Pessoas na loja. Pessoas na loja. Então, ele vai ter que ter um anúncio, certo? Uhum. Melhor seria, certo? Seria um anúncio por loja, tá? Ah, tá. Para poder coisar o raio, né? Exatamente. Então vai ter aqui a loja de utilidade que tem isso, aquilo, outro, próximo do ponto de referência tal, aqui na rua tal, número tal. Interessante que esse vídeo até mostre assim, a fachada da loja. Mostre o ponto de referência, que é o que todo mundo conhece, vamos supor que seja a avenida, a rua, não sei. Né? Tem um BH, um supermercado BH, por exemplo, que é grande. Pronto, tá, tantos metros do supermercado BH na rua tal, número tal, tá aqui a fachada. Você vai vir aqui, vai encontrar isso, né? Então, precisou para presente, para isso, para aquilo outro e tal, várias utilidades, vem aqui na loja. Vai estar rodando o quê? Especificamente no raio de 2 quilômetros, só para esse povo. Com o objetivo de quê? Visita no perfil do Instagram. Visita o perfil do Instagram, visita no perfil do Instagram, visita o perfil do Instagram, visita no perfil do Instagram. Certo? Faz um para uma loja, faz outro para outra loja, faz outro para outra loja. Roda de maneiras separadas. É o mesmo Instagram ou são Instagrams diferentes? Instagram diferente. Instagram diferente? É. Amém. Usa cada um com seu Instagram bonitinho, acabou-se. Uhum. Entendeu? Então, inclusive, esse modelo está dando certo, cara. Tem 3 lojas. Instagram diferente, WhatsApp diferente, tudo diferente. Tranquilo. Às vezes, normalmente, tem o mesmo Instagram com 3 WhatsApp diferentes. Não vai Sei se ter ele tem lá. páginas diferentes, às vezes só tem páginas, mas ele diz que é diferente. Tudo bem. Independente disso, você precisa de 3 anúncios. Anúncio. Qual é o objetivo desse anúncio? O objetivo do anúncio é fazer com que a pessoa saiba que aquela loja existe e que ela vai poder ir lá, comprar indo lá. Entendeu? É isso. Então, provavelmente ele já tem esse anúncio lá no Instagram dele. Sim, ele tem vários vídeos. Pronto. Então, o vídeo que tiver mais ou menos esse padrão aqui, falando ponto de referência, o que a pessoa vai encontrar na loja, mostra a fachada, a rua e o número, tem que ter isso nesse vídeo. Sim. Sabe? Se não tiver, também produz. Ele deve produzir fácil. O cara tem 3 lojas, um Instagram forte, 3 Instagrams, aí ele pede para a social media dele e faz assim. Aí você pega esse vídeo e roda no raio de 2 km. Roda no raio de 2 km, certo? E esse raio de 2 km, o que é que vai acontecer? Vai trazer seguidor e vai aumentar o número de visita. Movimento na loja. E aí você diz assim, caramba, tem mesmo movimento lá na loja quando eu faço uma campanha dessa? Como eu vou medir isso? Aí é que tá. Você tem que medir isso por número de seguidor, aumentando na conta do perfil, e o empresário ter uma boa gestão comercial de caixa, saber que ele vendeu mais em um mês, que ele investiu numa campanha dessa, do que no mês anterior. Sim. Né? Isso é uma coisa que é mais difícil, esse ponto número 2 aí, certo? E principalmente
Por mais que isso aconteça, o empresário não vai querer te falar. Ele não vai querer te falar que vendeu mais, entendeu? Mas o que vai acontecer? Ele não vai querer parar. Sim. Ele não vai querer parar. E quando ele parar, isso eu vou estar dando experiência porque eu já vivi isso várias vezes. Vamos lá, supor que ele teve um mês ruim. Aí ele disse assim, eu não vou querer investir em marketing esse mês, não, vamos tentar no mês que vem. E aí ele para o contrato, ele para o serviço, certo? No mês seguinte, ele vem desesperado, porque foi pior. O cara. Entendi. Isso é batata, tá? Então, tipo, isso já aconteceu muito. Assim, o que é que acontece? A pessoa tá ali a todo instante mostrando o produto, aquelas duas regras que eu falo do marketing digital. Quem vende muito tem esses dois pilares muito bem acertados, que são o quê? Constantemente mostrando o seu produto, seu serviço para novas pessoas. Constantemente, novas pessoas. E o outro pilar, lembrando a existência para aqueles que já sabem da sua existência. Lembrando que existe para aqueles que já te conhecem. Então, quando você tem essas duas campanhas nesse pilar aqui, ó, girando, as vendas tendem a estabilizar, crescer. Parou de fazer isso, minha amiga, é automático. O caixa faz assim. Automático. Entendeu? E aí, é até bom, às vezes, os clientes experimentarem isso. É até bom eles experimentarem isso. Porque diz, esse mês foi fraco, não sei o que. Se não tivesse marketing, campanha de marketing trazendo novos clientes, novos seguidores a todo tempo, teria sido muito pior. E aí eles experimentam isso quando param a campanha. Sim. Tá bom? Tá bom. Pronto. E aí esse aqui você vai fazer desse jeito. Você Tá. vai dizer, olha, a estratégia aqui para aumentar visitas e seguidores é essa. E o vídeo que combina mais, que está no seu Instagram já pronto para poder rodar, é esse. Tá. Bora começar amanhã? Uhum. É esse o quesito aí do marketing, do remarketing. Também o remarketing ele nunca vai prestar se você disser assim, e aí, fulano, já pensou? E aí, fulano, cadê minha resposta? E aí, fulano, você vai querer? É só isso que eu tinha pensado. Na verdade, antes de fazer consultoria, foi isso que eu tinha pensado. E aí, perguntar assim, né? E aí, vai ter. Tipo, eu falar o quê? E eu já tinha falado tudo. E aí, vai querer? Como assim, brother? O E você remarketing diz assim, e aí, vamos fechar. E aí, vamos fechar. é bem estratégico, né? Tipo, você tem que... Vamos lá, a pessoa não fechou por um motivo. Né? A dentista não tinha tempo. Você tem que resolver o problema de tempo dela já de maneira estratégica. O depósito aqui, ele tinha medo de não aparecer no bairro, aparecer lá na outra cidade como oferecer o Busdor para ele. Você vai lá mostrar para ele, ó, vai rodar especificamente nesse raio. O outro não queria campanha para o WhatsApp, ele quer seguidor. E você vai explicar, olha, o vídeo tem que ter isso aqui. Esse vídeo no seu perfil já combina e a gente vai rodar só nesse raio aqui. O remarketing tem que ser baseado na objeção que o cliente teve. Entendeu? Então, eu estou hoje com uma audiência que eu construí de leads nos últimos 6 meses. De 22 mil pessoas. Se cadastraram nas minhas aulas, se cadastraram e tal. E aí eu fui me perguntar, por que essa pessoa ainda não se tornou aluno? Entendeu? Top número 1 é não saber como começar. Então, a minha responsabilidade é fazer com que vídeos explicando como começar do zero mesmo, sem ter produto, apareçam 10 vezes para cada uma dessas pessoas.
Entendeu? Então, porque a pessoa já foi atraída pela promessa. Ela já entendeu que pode faturar mais de 10 mil reais trabalhando com marketing digital mesmo sem ter produto. Mas ela ainda não comprou. Por quê? Porque ela ainda não sabe como começar. Então ela vai aparecer como começar. O próximo segunda maior objeção é medicar em golpe. Então eu vou ter vários vídeos explicando por que é que o que eu ensino não é golpe. O remarketing, ele não é dizer assim, fulano, olha, é possível mesmo empreender no marketing digital e faturar mais de 10 mil reais. Bora para as aulas. Não vai adiantar de nada. Entendeu? A pessoa já foi atraída. Ela já se inscreveu no treinamento gratuito meu, ela já assistiu alguma aula, se inscreveu para assistir essas lives aqui, está lá no meu canal do YouTube, mas por algum motivo ela não comprou. Então, do mesmo jeito, a dentista tinha um motivo, o depósito tinha um motivo e a loja de utilidade tinha um motivo, e eu te entreguei aqui as estratégias que resolvem a objeção do cliente. É assim que se faz remarketing de maneira estratégica para poder fechar, gerar fechamento. E o melhor de tudo, nenhum deles aqui foi o preço. Nenhum deles aqui foi o preço. Foi. Entendeu? Uhum. Então, Natália, e aí? Tudo certo até aqui? Sim. Pronto. Conseguiu o primeiro cliente. O que é que você faz? Bota para rodar a primeira campanha possível, tá? Primeira campanha possível, certo? Sim. Todos esses clientes aqui, a campanha que você vai fazer é para público frio, num raio de geolocalização. Tá. O raio que eles atendem. Todos eles. Aí vem um detalhe. Os semelhantes, se você tinha dúvida, né? Uhum. Não sei qual é o nível dessa galera, né? Qual o CRM dele lá, o cadastro de clientes eles têm. Vai depender disso. Se ele tiver pelo menos 1.000, certo? E-mail e telefone, ou só e-mail, ou só telefone dos clientes, tá? Se ele tiver pelo menos 1.000, vale a pena criar o semelhante. Se tiver pelo menos 1.000, né? Pelo menos 1.000, tá? Dá para criar uma campanha de semelhante a partir de 100. Mas muito difícil de ganhar dos interesses. Entendi. Muito difícil ganhar dos interesses com apenas 100, tá? Tá. Então vamos lá, 1.000, certo? De qualquer forma, você vai criar uma campanha com o público de interesses para público frio e criar uma campanha de semelhante para público frio também, né? Ambos são públicos frios, tá? Uhum. E você vai ver qual gera mais resultado por meio das métricas. Aí, no caso, na hora que você cria a campanha com os 1.000, no caso, assim, vamos supor, a mesma campanha que eu criar para o público frio, eu entrego também para a campanha dos 1.000 pedindo semelhantes ou não? É outra? É a mesma campanha, só que no nível de público você tem o público 1 e o público 2, né? Entendi. Você vai, dentro de uma campanha pode ter vários públicos. Dentro do público pode ter vários anúncios. Então, dentro do público pode ter vários anúncios. Entendi. E ali aí dentro no caso, um anúncio, vários públicos, e ali você vai clicar para qual que você quer que apareça. É isso? Ou não? Não entendi a pergunta. No caso, ali eu vou ter. Você falou que dentro de um anúncio pode ter vários públicos. Contrário, dentro do público, dentro do conjunto de anúncios, pode ter vários anúncios. Ah, tá. E é porque ali, na hora que tiver um anúncio, você vai escolher o público. Você escolhe o público primeiro, depois bota o anúncio. Ah, tá. Mas e quando não tiver público? Porque se tiver público frio, não tem nada, não está povoado ainda. Público frio sempre vai estar povoado. Ah, tá.
E uma coisa que eu estava querendo te perguntar é a respeito, por exemplo, lá no. Eu achei muito pequenininho no vídeo, por isso que eu estou te perguntando aqui. Eu vi, e lá, o que acontece? Na hora que você está falando sobre os públicos, é, você mostrou. Eu fiquei na dúvida, por exemplo, lá assim, quem viu, quem curtiu, quem comentou, quem compartilhou, quem entrou, mas não fez nada, por exemplo, não curtiu, não fez nada. Só entrou, deu uma olhada lá e saiu. Então, tipo assim, no caso, eu tenho que criar um público para cada um, ou depois, por exemplo, se eu criei ali, por exemplo, só quem curtiu, quem comentou, quem compartilhou, e a pessoa só entrou, viu, mas não fez nada. Eu vou conseguir saber quem é essa pessoa mesmo, assim, mesmo sem eu ter criado esse tipo de público? Excelente pergunta. Imagina que, certo? Imagina um detalhe, tá? Empresa pequena, estrutura de campanha pequena. Empresa que está investindo até R$ 1.000 por mês é uma estrutura de campanha pequena. Empresa que está investindo R$ 10.000 por mês, ela exige uma estrutura de campanha maior. Ela até tem mais público e mais margem de orçamento e mais margem estratégica de ter um criativo para quem foi no site e não se cadastrou, um criativo para quem se cadastrou, um criativo para quem é cliente, uma campanha para cada coisa. Na maioria das vezes, uma empresa pequena vai gastar ali R$ 500 por mês, certo? E esse orçamento limitado dá para fazer 2 campanhas. Logo, você vai ter uma campanha para público frio e uma campanha para público quente. Quem é o público quente? O público de quem viu os anúncios e quem é seguidor. Só. Pronto. Você não vai? Meu Deus, eu preciso saber quem arrastou para o lado no carrossel, direct, visitou. Não é isso, é porque, tipo assim, quando a gente vai fazer a prospecção, a gente fala, né? A gente Sim. fala, olha, é possível você saber quem só visitou, é possível você saber isso, aquilo, né? Sim, Saber sim. quem se curtiu, quem comentou, quem compartilhou, quem só entrou na página e não te seguiu. Enfim, Sim. então como a gente fala isso, por isso que eu tô perguntando, porque se essa pergunta depois falar assim, e quem só passou aqui? Entendeu? Pronto. Aí Você pode até criar todos os públicos e esses públicos vão sendo povoados e ele vai lá dizer lá, abaixo de R$ 1.000, abaixo de 1.000 pessoas ou acima de 1.000 pessoas, é 1.000, 2.000, 3.000, 100.000 pessoas, né? E esses dados é interessante ter lá criados, certo? Mas posso dizer para ti que você vai talvez usar isso depois de 4, 5 meses rodando campanha para um cliente. Porque é o tempo que, dependendo do valor do investimento que ele vai fazer, é o tempo que vai povoar todo mundo. sim, Para acima de 1.000 pessoas. Você pode criar quando estiver começando, mas você vai ver lá com o tempo, com a experiência, que tá lá tudo abaixo de 1.000, abaixo de 1.000, abaixo de 1.000. E com as campanhas rodando, esses números vão aumentando, aumentando, aumentando. entendi. Entendeu? Então, ali eu poderia criar. No dia, então, quando eu for subir a primeira campanha, a primeira coisa que eu faço é criar os públicos, e eu posso criar um público para o Instagram para quem viu, um público para quem curtiu, um público para quem compartilhou, um público só para quem visualizou. E um público para o WhatsApp também? O público pro WhatsApp não é um público. Não é um público, é só para quem clica, né? No caso. O público de WhatsApp é se você tiver a lista de leads com os números, você pode importar essa lista de clientes dentro do gerenciador. Ah, entendi. Então, no caso, então não existe uma campanha para o WhatsApp, assim, tipo assim, para ver quantas pessoas clicou no WhatsApp. Existe essa campanha da lista e essa lista é só para pedir semelhantes, é isso? Existe essa campanha, mas você está confundindo campanha com público. Ah, mas é uma confusão mesmo. Para mim é uma confusão. Campanha é o objetivo. Qual é o objetivo? Que as pessoas falem no WhatsApp. As pessoas iniciem conversas no WhatsApp. Campanha. Então, aí no caso,
quando a pessoa iniciou uma conversa no WhatsApp, eu teria que criar um público para me saber quem iniciou ou não? Ele vai me mostrar isso? Ele vai mostrar lá nas métricas quem iniciou, quantas pessoas iniciaram. Quem Entendi. iniciou, É isso você que eu vai queria saber. saber. Se eu tinha que criar um público ou se eu teria que olhar por outro lugar. Porque é tanta informação que tem hora que eu me perco. Não, é por isso que a gente precisa olhar para o próximo passo. Se a gente for olhar para o 100º passo, a gente se perde mesmo. Não, é Tá? porque, tipo assim, eu preciso deixar isso bem claro. Por quê? Porque vai me perguntar, porque é o que eu tô prometendo, entre aspas. Porque tudo aquilo que você fala lá na prospecção Sim? é isso que promete. É por isso que eu tô te perguntando de novo, para me saber das respostas. Pois vamos lá resolver. Ó. O WhatsApp é um objetivo de campanha. Quando a pessoa vê lá o anúncio, ela clica e inicia uma conversa no WhatsApp, na campanha vai dizer lá, uma pessoa começou a iniciar uma conversa na campanha. Certo? Perfeito. Se eu quero falar de novo com essas pessoas do WhatsApp, eu tenho que planilhar o número dessa galera, com código do país, DDD e o número, planilhar, e importar lá nos públicos, certo? Como importar lá no público como lista de clientes. Entendeu? Entendi. E aí eu vou ter um Aí para eu falar conseguiria falar. para excluir. Entendi. Então, com esse público, independente se ela clicou ou não, e se eu tiver ali, se eu consigo falar com esse público, com essas pessoas. Consegue, por meio Sim. de uma campanha específica para esse público de lista de clientes. Entendi. Então, assim, lá dentro do treinamento, né, você vai ter uma aula específica de públicos. Sim. E lá eu falo os públicos que você deve criar. Para você também não. Existe uma infinidade, você pode ter criado 200 públicos. Mas para começar, tá lá. Eu digo quais são os públicos que você precisa criar para começar. Sim, eu vi, mas eu vi essa campanha. Mas mesmo Show. assim, eu tinha dúvida, principalmente como povoava, depois que a Sandra tirou essa dúvida para mim. Só que eu mandei 1 milhão de mensagens para ela, aí ela falou comigo assim, ela falou o que você disse. Calma, Natália, vamos nos preocupar com o problema que a gente tem agora. Mas só que eu quero entender tudo ao mesmo tempo. É isso mesmo. Mas que bom que, tipo, isso é de fato a mentalidade de resultado. Porque se você for pensar na montanha que você vai ter que subir, você não sobe. Se você pensar que em meia hora você vai dar 10 passos, mais meia hora mais 10 passos, mais meia hora mais 10 passos, você vai subir a montanha e não vai nem sentir. Isso é. Entendeu? Uhum. Essa é a mentalidade de aprendizado de maneira naquilo que você tem controle. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Em relação à campanha, você vai trabalhar com 2 tipos de campanha. Visita no perfil, que vai trazer pessoas para conhecer o perfil do Instagram, ou mensagem no WhatsApp. Essa do visita do perfil, primeiro é melhor, no caso, a mensagem no WhatsApp. Aí, caso a pessoa não queira, aí visita no perfil. É isso, né? Depende da necessidade do cliente. Eu não acredito que a dentista, Vai querer a campanha de WhatsApp. eu não acredito que ela vai querer campanha de seguidor. Porque para ela é importante alguém já marcando lá no WhatsApp ou na agenda dela. É. Depende do cliente, depende da necessidade do cliente. Já o cara das lojas, ele não quer ninguém falando com ele no WhatsApp, ele quer visita. Então, a partir daí, tem visita no perfil. E aí, no caso, eu lá no gerenciador, na hora que eu estiver subindo a campanha, eu clico lá para que é visita no perfil. Existem dois objetivos na campanha. Você escolhe a campanha de objetivo de visita no perfil e a de mensagem no WhatsApp. De Pode acordo escolher com... as duas na mesma campanha? Ou Não, não? no caso são 2 campanhas, né? São duas diferentes. Uhum. 2 diferentes. Os públicos, como eu estou te dizendo, você vai trabalhar com públicos frios. Né? A não ser que você pegue um cliente que tenha 10 mil seguidores. Aí dá para poder fazer uma campanha de público quente já de primeira para aqueles que são seguidores, para alguma promoção específica.
A dentista mesmo, ela já tem mais de 10 mil seguidores. E aquela empresa também que eu te falei sobre topo de bolo, também Uhum. já tem mais de 10 mil. Pronto. Então, aí seria avaliar o atual cliente, né? Uhum. Se realmente esses 10 mil são qualificados. Ou vieram por causa de sorteio, ou vieram por causa de bot, ou por que vieram. Também é interessante entender isso, tá? E o cliente não vai falar. Você vai testar a campanha por uma semana para os seguidores dele, deu resultado, ótimo. Não deu resultado, vai para público frio, Uhum. tá Mas aí, bom? no caso, quando você faz a campanha para público quente, você vai selecionar todos que estão no Instagram? Diante disso, uma campanha roda bem a partir de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas no público, tá? Entre 5 e 10 mil pessoas no público. Menos do que isso, Importar? Importar todas essas pessoas do Instagram é possível? Para não, lá ver? eu crio lá o público de seguidores. Então, mas ela já, igual, ela tem 10 mil. Aí na hora que eu criar o público de seguidores, esses 10 mil vai para lá automaticamente? É isso que eu queria saber. Você criou lá público de seguidores, vai povoar lá com os 10 mil seguidores dele, Entendi. entendeu? E aí você roda a campanha para eles lá. Mas mesmo, querendo ou não, é um público limitado, diferente do público frio, que é ilimitado. Pois é. Agora, o público frio, é só criar público frio mesmo? Não é lá e selecionar os interesses ou anunciar para semelhantes, Entendi. tá bom? Então, Um não ou outro. existe criar um público frio. Existe criar, anunciar para semelhantes é, Ou interesses. ou interesses que você disse agora. São públicos frios. Tá, Os que não sabem da existência do cliente ainda, tá. tá bom? E os anúncios, exemplos de anúncios, eu já te dei para cada possível cliente teu, não é isso? Tá. Uhum. Show! E aí, Natália, te ajudei nessa consultoria? Sim. Então, agora eu quero só fazer um review, um review. Vamos lá, vou fazer um review para ti, né? Então, no caso, quando eu for criar os públicos, eu posso criar um público de seguidores, um público de quem curtiu, um público de quem compartilhou, um público de quem comentou e um público de quem só visitou. Eu posso? Eu começaria apenas com quem seguiu e quem visitou, Sim. Ah, tá. para começar. Aí cria só esses dois, faz uma campanha para público frio. Ou se a pessoa tiver, mesmo a pessoa tendo seguidores, você acha interessante eu criar esse público de seguidores ou você acha melhor só criar esses dois e rodar uma campanha frio mesmo, do público frio? Depende do número de seguidores. Você vai precisar criar para saber quantas pessoas vai povoar nesse público. Porque eu acho que nem eles mesmos sabem, porque tem pessoas que curte só porque. Sei lá, Só saberemos testando. Não tem como. entendi. Beleza? Não, beleza. Então vamos lá. Vou fazer aqui um review e aí você vai pensando aí qual foi a sua maior sacada na consultoria de hoje, perfeito? Como Tá, é que eu te ajudei aqui hoje? tá bom. Vamos lá. Falei com a Natália, mãe de 2 filhas, né? E que desde a segunda filha, ali, quando retornou para o trabalho, não viu que não estava dando mais certo, de antemão vem buscando outra forma, né, de construir uma renda em casa. Entrou na turma lá em setembro, mas aí desanimou, mas agora acordou de novo, já ativou ali, né, o modo de prospecção, mas estava com dificuldade de gerar o fechamento, né? Essa dificuldade de gerar o fechamento, eu pude perceber aqui que também é um pouco de medo de não gerar o resultado, né? Mas a gente conversou sobre isso, sobre o fato da pessoa nunca ter feito, então não tem como dar errado, até às vezes fazendo errado dá certo, né? Como a gente viu ali, porque se a pessoa não faz nada, qualquer 1% a mais já vai melhorar o resultado, principalmente
tendo o suporte lá dentro do treinamento, tendo as aulas mastigadas. Então não tem por que dar errado de jeito nenhum. Tem um caminho já validado para isso. Certo? Diante de muitos desafios, ela foi lembrada do curso de marketing porque fez um curso de finanças, né? E retornando, já estudou muito sobre prospecção, que eu disponibilizo dentro do treinamento. E já até tem possíveis clientes ali que estão esperando a atitude dela de fechar. E aí, a partir daí, a gente pensou em duas coisas. Como eu faço remarketing de maneira estratégica e de valor, né? E quando eu conseguir fechar esse cliente, o que eu devo fazer? Então, eu trouxe essas respostas aqui para a Natália, né? Diante de um remarketing baseado na objeção que o cliente entregou a ela para ainda não fechar naquele momento e começar a campanha naquele momento, né? Lá, a da dentista, o problema era tempo, o do depósito era medo de não aparecer para as pessoas certas, e a loja de utilidades é porque ela não queria cliente para o WhatsApp. Tudo isso a gente entregou uma estratégia clara, com dados, para que a pessoa veja, eu posso começar amanhã, eu não vou perder tempo, o depósito vai ter certeza que vai aparecer pessoa só do bairro, a loja de utilidade vai entender o modelo de criativo que vai trazer visitas, vai trazer mais pessoas que não sabiam da existência da loja, sabendo da existência da loja. Tudo isso com estratégia, né? Base não é, e aí, vai fechar? E aí, vai querer? E aí, já pensou? Né? Isso não vai fazer a pessoa fechar. Conseguiu o cliente, existe o tipo de campanha específico para cada cliente, existe o tipo de público específico para cada cliente, tudo baseado nos fundamentos, né? E o tipo de anúncio para cada cliente, que também eu falei já diante dos exemplos de como você abordar lá o cliente para matar a objeção dele e começar o serviço o quanto antes, né? Fechar o primeiro cliente o quanto antes. Diante de tudo isso, Natália, e aí, te ajudei? Qual foi a maior sacada de hoje? O remarketing. Um remarketing com valor. É mais com valor, né? Então você ia chegar para o cliente e dizer assim, e aí, vai fechar? Iria. Ou às vezes ia preferir ficar quieta, né? O medo ia querer que você ficasse quieto, né? Esperando que o cliente viesse dizer, falar contigo. Opa, agora tá o tempo ideal. Isso mesmo. Esse tempo ideal não existe. Né? Não existe mesmo. Se a gente for esperar o tempo ideal, a gente não vai para canto nenhum. Então, não cresce, não evolui de forma alguma. A gente tem que agir, buscar se desenvolver mesmo, né? Tendo todos os desafios e circunstâncias do nosso dia a dia, que é a vida real. Né? Então, minha irmã, show de bola. Vai aplicar? Bom. Massa. Espero lá o seu feedback no grupo dos alunos. Né? Inclusive, eu vou compartilhar essa live com eles, porque eu acredito que tem vários alunos que possam estar nessa mesma posição. Vários clientes que disseram que tinham interesse, mas estão esperando o momento ideal. Né? Para isso. E claro que fazer um remarketing de maneira estratégica, com valor, né? Ele vai proporcionar muitos fechamentos aí para a galera. Show? Sim. Show. Massa, meu irmão. Deus abençoe, viu? Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Abençoe você também. Tchau.